Au calor era castigante, perfurando a pele. Na feira de Madureira, no Rio de Janeiro, a agitação humana misturava-se ao cheiro de suor, peixe frito e pimenta malagueta derramada sobre lonas poídas. Feirantes gritavam, oferecendo suas mercadorias. Pex fresco, senora. Acabou de chegar do cais, gritava uma mulher de meia-idade. Enquanto isso, do outro lado, motoristas de mototáxi negociavam freneticamente o preço para carregar sacos de legumes. No meio dessa confusão, uma jovem mulher caminhava devagar. Ela usava roupas simples, uma saia longa e uma blusa modesta, e um lenço cobrindo parcialmente os cabelos. Apenas seus olhos apareciam, penetrantes, calmos e calculistas. No ombro, carregava uma bolsa de pano surrada. Parecia apenas uma pequena vendedora ou uma dona de casa fazendo compras. No entanto, por trás daquela aparência, a mulher não era uma professora comum. Seu nome era professora Beatriz, 27 anos. Uma educadora em um projeto social numa comunidade próxima do Complexo do Alemão, conhecida por sua gentileza e autoridade. Mas hoje ela não estava dando aulas de alfabetização. Ela estava disfarçada, numa missão secreta a pedido do secretário de segurança local, para ajudar a investigar uma rede de extorsão, achaque e assédio contra as feirantes, supostamente praticada por policiais corruptos. Durant ce mandat, Béatrice observou. Ela fingiu ser uma pequena vendedora de verduras. Chegava cedo todas as manhãs, ajudando as senhoras a arrumar suas barracas, ouvindo seus desabafos. Muitas histórias surgiram, sobre a taxa de segurança, sobre ameaças veladas se não pagassem, e sobre as mulheres que ousavam reclamar, mas que depois eram humilhadas publicamente. Mas naquele dia, Beatriz sabia que a hora estava próxima. O alvo principal, um policial conhecido como Cabo Diniz, famoso por sua truculência e arrogância, estava programado para vir recolher o dinheiro da segurança no setor oeste da feira. Ela precisava de provas concretas, e a equipe que a vigiava à distância já estava pronta com câmeras escondidas. Beatriz parou em frente à barraca de peixes de Dona Isaura, uma viúva idosa que era uma de suas vítimas constantes. Dona, quando ele vier, deixe que eu falo com ele. Não tenha medo, tá? Disse Beatriz, baixinho. Sua voz era firme, mas gentil. Dona Isaura aolu, ansiosa. Mas, minha filha, eles são poderosos. Não seja imprudente. Não quero que nada lhe aconteça. Béatrice sorriu. Se Deus quiser, dona. Eu não estou sozinha. Logo depois, o som de motos potentes foi ouvido ao longe. 3 homens com roupas de civis, mas com postura policial, desceram. Seus rostos eram carrancudos. Um deles usava uma jaqueta da polícia aberta, exibindo a arma na cintura. Era o Cabo Diniz. Cadê a Dona Isaura? Sua voz ecoou alta, fazendo a feira subitamente silenciar. Alguns feirantes baixaram a cabeça apressadamente. Outros cobriram suas mercadorias. Fingindo estar ocupada, Beatriz deu um passo à frente, colocando-se entre Diniz e Dona Isaura. Qual é o problema, senhor? Perguntou ela, educadamente. Cabo Diniz a mediu de cima a baixo. Quem é você? Tá querendo se meter onde não é chamada, disse ele, grosseiro. Eu só quero saber se é certo um agente da lei pedir dinheiro de gente trabalhadora assim. Beatriz o encarou de volta, sem medo. Uma multidão começou a se formar. Algumas pessoas secretamente pegavam seus celulares. Alguém sussurrou, quem é ela? Maluca de enfrentar o Diniz. O rosto de Diniz ficou vermelho. Não venha dar uma de santa pra cima de mim. Vai cuidar da tua vida, gritou ele, empurrando o ombro de Beatriz com força, fazendo-a cambalear. Mas Beatriz permaneceu firme. Ela olhou Diniz nos olhos e disse calmamente, se a polícia oprime o povo, quem vai fazer justiça? Suas palavras foram como um chicote. Os espectadores prenderam a respiração. Diniz avançou, o rosto tenso. Você quer que eu te ensine boas maneiras aqui? Seus 2 comparsas também avançaram, cercando Beatriz. A tensão aumentou. Já chega, não faça confusão na feira, moço, disse Dona Isaura com a voz fraca, mas Diniz a afastou com um empurrão. Cala a boca, vê-la. Essa mulherzinha precisa de uma lição, rosnou ele. Então, algo inesperado aconteceu. Diniz agarrou o braço de Beatriz com força, tentando arrancar o lenço de sua cabeça. Tira isso. Quero ver quem você é de verdade.
Beatriz tentou se soltar, mas outro policial a empurrou por trás. Ela caiu no chão, sua bolsa se abriu, e alguns papéis e um pequeno gravador caíram. As pessoas ao redor começaram a gritar. Ei, não faz isso, chefe. É uma mulher, gritou um jovem. Mas foi encarado ferozmente pelo outro policial que estava de guarda. Beatriz tentou se levantar. No entanto, Diniz chutou a bolsa dela. O que é isso? Um gravador. Ele pegou o aparelho e a olhou desconfiado. Então você é uma espiã, é? A multidão ficou agitada. Alguns feirantes levaram as mãos à boca, assustados, mas também com raiva. Beatriz olhou para Diniz. Sua respiração estava pesada. Então ela disse, baixo mas claro, eu não estou espionando. Estou buscando a verdade. Diniz a olhou friamente e deu um tapa em seu rosto. O som do tapa ecoou, fazendo a feira congelar. Algumas crianças gritaram. Beatriz abaixou a cabeça. Sangue escorreu do canto de seus lábios, mas seus olhos continuavam firmes. Ela não chorou. De longe, 2 homens à paisana observavam tensos. Eram membros da equipe da corregedoria disfarçados. Um deles pressionou um pequeno fone no ouvido. O alvo agrediu, esperando o sinal da Beatriz. No entanto, Beatriz permaneceu em silêncio. Ela não queria provocar uma violência maior no meio da feira. Ela apenas olhou Diniz profundamente e disse: se o senhor fosse mesmo um agente da lei, deveria proteger, não oprimir. Diniz ficou ainda mais furioso. Não me venha com sermão. Ele empurrou Beatriz, derrubando-a novamente. Desta vez, as pessoas começaram a gritar: chega, moço. Não bate em mulher. Covarde. Não tem coração. Alguns feirantes começaram a avançar, mas foram parados pelos outros policiais. Voltem todos. Isso é assunto da polícia. O som de sirenes foi ouvido de repente. Do norte da feira, 2 viaturas se aproximavam rapidamente. Diniz chegou a sorrir aliviado, pensando ser reforço de outros colegas. Mas Beatriz sabia que era o sinal que ela esperava. Beatriz respirou fundo e olhou para uma câmera escondida no telhado de uma barraca. Ela disse baixo, mas com firmeza: gravação completa. Podem prender. Imediatamente, de trás da multidão, surgiram 4 homens à paisana que mostraram seus distintivos. Somos da corregedoria. Todos parados onde estão. O rosto de Diniz ficou pálido. O quê? Corregedoria. Um dos agentes da corregedoria o encarou. Isso mesmo. E você está sendo monitorado há 2 semanas. Achou que a feira era lugar para bancar o valentão. As pessoas ao redor comemoraram baixo. Algumas começaram a aplaudir. Beatriz, ainda sentada no chão, tentou se levantar. Um dos agentes se aproximou para ajudá-la. A senhora está bem. Beatriz assentiu levemente, depois olhou para Dona Isaura, que chorava no canto. Graças a Deus. Finalmente poderiam se livrar do medo. Mas Diniz, em pânico, tentou fugir. Ele correu em direção a um beco estreito, mas foi rapidamente capturado por outros 2 agentes da corregedoria. O som das algemas fez um clique alto. Você fica parado aí. A atmosfera da feira mudou. As pessoas se aglomeraram, algumas filmando com seus celulares. Beatriz olhou para o céu, respirando aliviada. Mas por trás de seus olhos, havia um sabor amargo. Ela sabia que isso era apenas o começo. Ainda havia muitos outros Diniz por aí, e talvez nem todos pudessem ser enfrentados pacificamente. Obrigada, professora Beatriz, disse Dona Isaura, abraçando-a suavemente. Beatriz sorriu e ajeitou o lenço, que estava um pouco rasgado. Eu só estou fazendo meu trabalho, dona. A justiça, às vezes, precisa ser conquistada, mesmo que através da dor. Ao longe, o sino da igreja matriz tocou, marcando o meio-dia. Todos pararam por um momento, baixando a cabeça. Beatriz olhou para a pequena capela na esquina da feira. Vamos rezar um pouco, dona. Para acalmar o coração, disse ela. Elas caminharam juntas, passando pelo resto da multidão que agora olhava com respeito. Não havia mais zombarias ou olhares desconfiados. Apenas admiração pela figura daquela mulher de lenço que ousou enfrentar a injustiça e transformar o medo em coragem. No entanto,
Beatriz sabia que o caso não estava encerrado. Diniz era apenas uma pequena parte de uma rede muito maior. Naquela noite, ela teria que voltar a redigir seu relatório e, talvez, voltar a se disfarçar. A noite caiu lentamente sobre o rio. Uma garoa fina molhava as ruas, refletindo as luzes da cidade no asfalto. Numa casa simples alugada na periferia, a professora Beatriz sentava-se em frente ao notebook, olhando a tela com olhos cansados. Na pequena mesa à sua frente, uma xícara de chá adoçado começava a esfriar e pilhas de relatórios estavam espalhadas. Já fazia quase 2 horas que ela escrevia o relatório da investigação para a Corregedoria Geral da Polícia Civil. Todas as provas de vídeo e áudio da feira daquela tarde haviam sido entregues, mas seu trabalho não estava terminado. A tarefa de disfarce era apenas uma pequena parte de uma operação maior. Pelos levantamentos anteriores, o cabo Diniz não era o cérebro. Ele era apenas um executor, parte de uma cadeia de extorsão que envolvia oficiais de nível superior. Beatriz olhou para a tela com um olhar pesado. Se minhas suspeitas estiverem corretas, murmurou ela, este caso pode chegar aos altos escalões. A porta foi batida suavemente. Boa noite. Beatriz se virou. Era Ricardo, o jovem agente da corregedoria que participou da operação. Seu rosto era jovem, mas seu olhar era cheio de respeito sempre que falava com Beatriz. Boa noite. Entre, Ricardo, disse ela suavemente. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado. Acabei de sair da delegacia. O cabo Diniz foi interrogado, mas parece que ele não quer falar muito. Não quer ou não tem coragem? Perguntou Beatriz. Ricardo respirou fundo. Talvez os dois. Ele disse que se abrir a boca, sua família corre perigo. E ele mencionou o nome do doutor. Sampaio. Beatriz ficou em silêncio. Aquele nome não era estranho. Delegado Sampaio, um chefe de distrito que frequentemente aparecia em relatórios de má conduta, mas sempre escapava. Muito influente, com muitas conexões. Então, é verdade, disse Beatriz, baixinho. A rede é maior do que pensávamos. Ricardo Ascensiu. Vamos preparar uma investigação mais aprofundada. Mas, professora Beatriz, precisamos da sua ajuda novamente. Beatriz olhou para ele. Vocês querem que eu volte a campo? Sim, mas não na feira. Desta vez, na Fundação Luz da Manhã. Beatriz congelou. Aquela fundação era bastante conhecida, e por coincidência, ela havia sido convidada para dar uma palestra lá 1 ano atrás. Por que uma fundação? Ricardo olhou para baixo. Nossa informação inicial é que parte do dinheiro da extorsão da feira foi lavada através de doações fictícias para essa fundação. Precisamos de alguém que possa entrar sem levantar suspeitas. E só a senhora pode. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Ela sabia que era arriscado. Mas se fundos ilícitos estavam fluindo através de uma instituição de caridade, isso não era apenas um crime. Era um insulto aos valores que ela defendia. Certo, disse ela finalmente. Eu irei. Mas preciso de 2 dias para me preparar. Ricardo sorriu, aliviado. Obrigado, professora. Sei que é difícil, mas a senhora é a única que pode se infiltrar neles. Beatriz apenas assentiu. Tudo pela verdade, Ricardo. Reze para que Deus guie nossos passos. 2 dias depois, Beatriz chegou à Fundação Luz da Manhã. No portão, uma grande placa dizia, Educando a geração do futuro com dignidade. Por fora, o lugar parecia pacífico. Crianças corriam pelo pátio. Alguns monitores davam aula numa varanda. No entanto, Beatriz, com seus instintos treinados, imediatamente sentiu que algo estava estranho. No pátio dos fundos, ela viu um SUV preto estacionado, sem placa oficial. 2 homens corpulentos sentados dentro. Não pareciam voluntários de educação, mas sim seguranças. No escritório da fundação, ela foi recebida por Dona Raquel, a gerente financeira. Nossa, professora Beatriz. Há quanto tempo? Por favor, entre, disse ela, amigável. Beatriz sorriu, apertando sua mão. Sim, Dona Raquel. Ouvi dizer que a fundação está cada vez melhor. Elas conversaram trivialidades. Beatriz fingiu ter vindo para uma visita de cortesia e para rever os programas educacionais. Mas seus olhos ocasionalmente examinavam a mesa,
as prateleiras e as pilhas de arquivos na sala. Num canto, ela viu uma pasta grossa com a etiqueta Doações para a construção do abrigo. Beatriz se aproximou um pouco, fingindo elogiar o design da sala, e então viu vários recibos de doação assinados. Cabo Diniz. Seu coração disparou. Então é verdade. O dinheiro foi canalizado por aqui. Porém, antes que ela pudesse pensar mais, a porta foi batida com força. Um homem entrou. Postura firme, pelle escura e olhar pénétrante. Ah, está é a nossa convidada, sua voz era grave. Dona Raquel levantou-se apressadamente. Sim, Delgado Sampaio. Esta é a professora Beatriz, do projeto social Viver e Crescer. O nome fez o sangue de Beatriz gelar. Então as suspeitas estavam corretas. O próprio delegado Sampaio estava aqui. Beatriz inclinou a cabeça, educadamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, respondeu ele, secamente. Ele se sentou sem ser convidado. Ouvi dizer que a professora gosta de dar palestras anticorrupção. Muito bom. Mas não acredite muito no que dizem por aí. Às vezes, o que parece errado não é bem assim. O tom era casual, mas cheio de insinuações. Beatrice sorriu levemente. Claro, doutor. Eu só quero que as pessoas tenham justiça. Porque se os errados são poupados, os bons acabam com medo de fazer o bem. Sampaio a encarou por alguns segundos e riu baixo. Fala bonito. Mas o mundo não é tão simples, professora. Às vezes, o que chamamos de justiça derruba gente grande. E se gente grande cai, muitos são arrastados junto. Suas palavras tornaram o ar na sala pesado. Dona Raquel baixou o olhar, fingindo estar ocupada arrumando uma pasta. Beatriz permaneceu calma. Se o grande se apoia na injustiça, talvez já seja a hora dele cair, doutor. Por um instante, os olhos de Sampaio se estreitaram. Então ele se levantou, dando um tapinha no ombro de Beatriz. Espero que a professora permaneça sábia em suas palavras. Depois disso, ele saiu, deixando um forte cheiro de tabaco no ar. Assim que a porta se fechou, Beatriz olhou para Dona Raquel. A mulher parecia aflita. Professora, eu sei que você não veio só fazer uma visita social. Eu sei quem você realmente é. Beatriz a olhou com cautela. O que a senhora quer dizer, Dona Raquel? Eu já trabalhei na administração da polícia. Eu vi a identificação da corregedoria na sua carteira mais cedo. Mas não tenha medo, não vou te entregar. Na verdade, eu quero ajudar. Beatriz ficou em silêncio, ouvindo. Dona Raquel baixou a cabeça, sua voz tremendo. Eu era só uma tesoureira, mas eles me forçaram a assinar recibos falsos. Se eu recusasse, eles ameaçavam expulsar meu filho da creche. Todo o fluxo de dinheiro é controlado pelo doutor Sampaio. O cabo Diniz é só o intermediário. Beatrice respirou fundo. Então, a senhora quer me ajudar a conseguir as provas? Com os olhos marejados, Dona Raquel assentiu. Sim, mas por favor, proteja meu filho. Beatriz segurou a mão dela. Se Deus quiser, senhora. Vamos organizar tudo com segurança. À noite, Beatriz voltou para sua casa alugada. Ligou o notebook e enviou uma mensagem criptografada para Ricardo. Alvo principal confirmado. Delegado Sampaio envolvido diretamente. Amanhã pegarei as provas com Dona Raquel. Preparem segurança discreta. Mas logo depois que ela enviou a mensagem, as luzes da casa se apagaram subitamente. Passos foram ouvidos do lado de fora da janela. Pesados e lentos. Beatriz imediatamente desligou o notebook, abaixando-se atrás da mesa. Pela fresta da cortina, ela viu duas sombras se movendo do lado de fora do portão. Uma delas carregava uma lanterna. Ela está aqui, uma voz masculina sussurrou. O coração de Beatriz disparou. Ela percebeu que sua identidade havia sido descoberta. Mas ela não entrou em pânico. Ela lentamente pegou o celular, apertando o botão de emergência que se conectava diretamente à equipe de Ricardo. Do lado de fora, bateram forte na porta. Abra, professora Beatriz. Somos da segurança do bairro. Beatriz fingiu não ouvir. Ela recuou para a cozinha e abriu a porta dos fundos que dava para um beco estreito.
O vento frio da noite bateu em seu rosto enquanto ela saía silenciosamente. O amanhecer rompeu o céu do rio com um tom laranja pálido. O orvalho ainda brilhava nas folhas quando a professora Beatriz e Ricardo sentaram-se em uma pequena lanchonete na beira da Avenida Brasil. Ambos pareciam exaustos, mas seus olhos permaneciam focados. A corregedoria enviou uma equipe de reforço. Eles vão montar uma vigilância ao redor da Fundação Luz da Manhã, disse Ricardo, bebericando café preto fumegante. Béatrice Ascensieux. Não podemos agir sem as provas físicas. Amanhã de manhã, voltarei à fundação. Dona Raquel prometeu entregar os documentos originais. Se esses documentos realmente contêm as transações entre Sampaio e os outros corruptos, será nossa principal arma, disse Ricardo. Beatriz ficou em silêncio por um momento, olhando os carros passando na avenida. Ricardo, você já sentiu medo, mas teve que continuar mesmo assim. Ricardo deu um sorriso amargo. Muitas vezes. Mas eu penso que se não formos nós, quem mais vai ter coragem? Aquelas palavras fizeram Beatriz olhá-lo por mais tempo. Dentro dela, cresceu um respeito por aquele jovem que ousava desafiar o sistema podre dentro de sua própria instituição. Naquela tarde, Beatriz voltou à fundação, com cuidado. Ela se disfarçou novamente. Desta vez com roupas ainda mais simples, óculos grandes e um lenço diferente. Ela fingiu ter vindo ajudar nas aulas de reforço das crianças. Dona Raquel a esperava na sala do arquivo morto, atrás da cozinha da fundação. O lugar estava quieto. Ouvia-se apenas o som de galinhas e das crianças recitando o alfabeto ao longe. Assim que Beatriz entrou, Dona Raquel fechou a porta suavemente. Aqui, disse ela, entregando uma pasta marrom debaixo de uma pilha de livros. Béatrice abriu lentement. Dentro, havia folhas e mais folhas de recibos com assinaturas e carimbos oficiais, completos com números de contas que levavam a uma fundação fantasma. Em várias folhas, o nome do delegado Sampaio estava listado como padrinho responsável pela doação. Beatriz olhou os papéis por um longo tempo. Isto é prova mais do que suficiente. Dona Raquel abaixou a cabeça. Estou com medo, professora. Se eles souberem que fui eu quem deu isso. Beatriz segurou a mão dela. Eu prometo que a senhora ficará segura. Tudo será tratado com cuidado. Mas antes que pudessem falar mais, passos foram ouvidos do lado de fora. 2 homens corpulentos apareceram na porta do arquivo. Um deles tinha o rosto do segurança de Sampaio que Beatriz vira 2 dias antes. Dona Raquel, disse o homem, em tom neutro. O doutor. Sampaio está chamando. Agora. Dona Raquel olhou para Béatrice, pálida. Vá, senhora. Fique calma. Eu sairei pela porta dos fundos, sussurrou Beatriz rapidamente. Assim que os 2 homens saíram com Raquel, Beatriz enfiou a pasta na bolsa e saiu sorrateiramente. Ela sabia que não tinha muito tempo. A vigilância devia ter sido reforçada no pátio da fundação. Algumas crianças olharam para ela, confusas. Ela deu um sorriso tenso e caminhou rápido em direção ao portão. Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma voz alta soou atrás dela. Par. Beatriz se virou. Sampaio estava na escada do escritório. Seu rosto estava tenso. Eu acho que precisamos conversar, professora Beatriz. Os passos de Beatriz pararam. Vários homens à paisana surgiram ao redor do pátio, fechando as saídas. O que o senhor quer dizer? Perguntou ela, em tom calmo. Sampaio sorriu levemente. Não se finja de desentendida. Sabemos quem você é e sabemos que está trabalhando para a corregedoria. O coração de Beatriz gelou, mas seu rosto permaneceu frio. Se o senhor tem certeza que estou errada, por favor, me prenda legalmente. Sampaio se aproximou. A lei? A lei neste país pode ser comprada, professora. Mas o preço do silêncio é muito mais alto. Ele a encarou e fez um sinal para seus homens. 2 deles se aproximaram para agarrá-la. Mas antes que pudessem tocar em Beatriz, o som de sirenes do lado de fora quebrou o ar. Oui. Oui. 2 viaturas da corregedoria e uma unidade do BOP, Batalhão de Operações Especiais, chegaram subitamente. Os oficiais armados desceram rapidamente, cercando a área. Ricardo saiu da primeira viatura, apontando para Sampaio. Delegado Sampaio, o senhor está preso por abuso de autoridade e extorsão. O rosto de Sampaio se contorceu.
Ele recuou alguns passos. Como ousam? Eu ainda tenho minha posição. Ricardo ou Ancarou. Sua posição não é um escudo para a opressão. O senhor brincou com a lei por tempo demais. A confusão se instalou. Alguns dos homens de Sampaio tentaram fugir pelos fundos, mas foram imediatamente capturados. Beatriz ficou ao lado do pátio, observando tudo com o coração apertado. Ela não esperava que a operação terminasse tão rápido. Mas, de repente, um tiro soou novamente. Pá! O som alto ecoou no ar. Todos se abaixaram. Acontece que um dos guarda-costas de Sampaio atirou na direção de Ricardo. Sem pensar, Beatriz correu e empurrou Ricardo para o chão. A bala passou raspando por cima de seu ombro, atingindo a parede atrás deles. Ricardo se virou, em choque. Professora Beatriz. Béatrice sorriu fracamente. Graças a Deus ainda estamos respirando. O BOPE imediatamente neutralizou o atirador. Sampaio finalmente foi algemado. Seu rosto estava vermelho de raiva. Vocês acham que eu estou sozinho? Tem gente muito mais alta que eu. Vocês não sabem de nada. A frase ficou pairando no ar. Béatrice olhou profundamente. Talvez seja verdade, doutor. Mas, uma por uma, as verdades aparecerão. No final da tarde, na sede da corregedoria, Beatriz sentou-se com Ricardo na sala de interrogatório. Na mesa, as pastas de provas estavam organizadas. Sampaio ainda está sendo interrogado em outra sala. Este caso vai ser longo, disse Ricardo. Mas, graças à senhora, temos uma base sólida para desmontar a rede acima dele. Béatrice sorriu, cansada. Tomara que os de cima também decidam falar. Porque a justiça não pertence apenas aos corajosos, mas aos honestos. Ricardo olhou para ela e disse baixinho: Professora, eu sei que talvez não seja a hora, mas eu queria dizer que eu a admiro. Não há muitas pessoas tão fortes quanto a senhora. Béatrice sorriu levemente. Eu sou apenas humana, Ricardo. Também sinto medo. Mas se ficarmos em silêncio, nos tornamos cúmplices. À noite, Beatriz voltou ao projeto social onde realmente ensinava. Não a fundação, mas o viver e crescer, seu verdadeiro lar. As crianças correram para cumprimentá-la. Professora Bia voltou. Tia Bia, a gente viu você na TV. Você prendeu o policial mau, né? Béatrice sorriu calorosamente. Não fui eu quem prendeu. Foi um trabalho de equipe. O importante é que todos nós aprendemos que as pessoas boas também precisam ser corajosas para lutar contra o mal. Ela caminhou até a pequena capela dentro do projeto. O sino tocava para a oração da noite, Ângelus. Beatriz ficou na primeira fileira, fechando os olhos por um momento. Em sua oração naquela noite, ela chorou, não de medo, mas de alívio. Todos os esforços e feridas que ela sofreu finalmente trouxeram uma pequena luz no meio da escuridão da injustiça. No entanto, em meio à calma, seu coração ainda guardava a pergunta: quem era o mais alto que Sampaio mencionou? Dias depois, a notícia explodiu na mídia nacional. Policiais corruptos na feira são presos. O envolvimento de altos funcionários da Secretaria de Segurança está sendo investigado. O nome da professora Beatriz foi citado como testemunha-chave. Muitos a elogiaram, mas muitos também a criticaram, especialmente aqueles que se sentiram ameaçados. Mensagens de ameaça chegavam ao seu celular todas as noites, mas Beatriz permanecia calma. Ela continuou a dar aulas como de costume, como se nada tivesse acontecido. A paz de espírito vem de uma intenção pura, ela dizia aos seus alunos. Numa tarde, quando ela terminava sua aula, Ricardo apareceu novamente. Desta vez, sem uniforme, apenas com roupas civis. Temos novas informações, disse ele, sentando-se na varanda. Beatriz olhou para ele. Sobre quem? Ricardo respondeu baixinho, sobre quem financiava a rede de Sampaio. Um político de alto escalão com conexões em Brasília. Beatriz ficou em silêncio. Seu coração estremeceu, mas não de medo. Então, a luta ainda não acabou. Ricardo assentiu. Não. E parece que vamos precisar da senhora novamente. Beatriz olhou para o pátio onde as crianças riam e brincavam. O vento da tarde soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra molhada.
Ela sorriu levemente. Se este é o caminho que Deus me indicou, estou pronta. Ela olhou para o céu, que começava a ficar dourado. Porque enquanto houver quem oprime, nosso trabalho não terminou. Ricardo a olhou com admiração. Professora Beatriz, a senhora não é apenas uma investigadora. A senhora é a voz da justiça que não pode ser silenciada. Béatrice Riubexo. Não me elogie, Ricardo. A justiça pertence a todos que ousam lutar por ela com integridade, não com raiva. Os dois ficaram em silêncio, apreciando o pôr do sol que fechava o dia em paz. Mas por trás